Oi? Está funcionando. Então, boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou coordenadora de Advocacy do GIF, e estou aqui, então, para apresentar esse novo projeto que a gente está lançando agora, o Novas Vozes, que a ideia é, o GIF fez um convite para jovens brilhantes, com diferentes perfis e trajetórias, para que eles compartilhem as suas histórias, as motivações, as visões de mundo com a gente. E hoje, quem vai falar vai ser a Marina Pfeffer. Então, eu vou fazer uma breve introdução da Marina, acho que ela vai poder falar muito melhor sobre ela aqui logo em seguida. A Marina é cofundadora da Zest Impact, empresa que atua com indivíduos e famílias de alto capital econômico, que identifica o propósito do patrimônio familiar e a visão de longo prazo da família. Ela é da 4ª geração da família empresária Pfeffer, participa dos conselhos ligados à família e também do Conselho Consultivo do Instituto Samuel Klein e do Instituto Jatobás. Esse é um momento para vocês ouvirem a percepção da Marina sobre as demandas, as necessidades e as soluções que estão sendo construídas na nossa sociedade. Um convite para reflexão sobre um universo do investimento social privado para somar esforços e impulsionar ações de transformação social idealizadas e produzidas por essas novas vozes de uma nova geração. Então, convido ao palco a Marina. Obrigada pela introdução. Eu sou a Marina Pfeffer e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, num espaço onde 100% das pessoas estão voltadas para impacto social, e ainda mais inspirada agora, depois da iniciativa da Marielle, e também logo em seguida, onde a gente vai escutar sobre avaliação de impacto, que, como vocês vão ver, tem tudo a ver com o que eu vou trazer. Então, eu sou cofundadora da Zest Impact, uma empresa que eu fundei junto com o Cid, meu sócio, que é brasileiro e mora em Nova York, por isso ele não está aqui, e também participo das instâncias de governança familiar da minha família, então no Conselho de Família, no Conselho de Acionistas e principalmente no Conselho da Fundação Arimax, que a nossa equipe está toda aqui. Então, gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre um olhar para impacto. Quando eu era criança, desde muito cedo, os meus pais me falavam sobre olhar para fora, olhar para a alteridade e não me deslumbrar com qualquer coisa. E desde muito cedo eles falavam sobre esperar para conquistar. Então eu lembro que aos 5 anos de idade, eu fiquei ensandecida com uma balinha específica e tudo que eu queria era esse saquinho de bala. E disse isso para os meus pais, e eles me responderam que se eu fizesse tudo direitinho durante aquela semana, eles me levariam no sábado para comprar as balinhas. E eu fiz isso, me dediquei, fiz tudo certo. No sábado, acordei ansiosa, minha mãe me levou para o supermercado, a gente foi, comprou a balinha, passou pelo caixa, pagou, e nos primeiros passos, quando a gente saiu da rua, eu lembro que uma menininha pequena abordou a gente e perguntou se a gente tinha alguma coisa para dar. E eu estava com o saco de bala na mão. E eu lembro o conflito interno que eu vivi naquele momento, de, por um lado, olhar para ela e reconhecer o desequilíbrio que existia naquele momento, e, por outro lado, olhar para o que eu mais queria, que eram as balinhas. Então, com a maturidade que eu tinha na época, eu peguei uma bala e dei o saco para ela. E essa experiência, somada a várias outras, desde a infância, me deixaram com uma pergunta que parece infantil aqui, de por que uns têm tanto e outros têm tão pouco. Mas, ao longo da minha história, eu fui complexificando essa pergunta, mas mantendo a essência da pergunta. E fui fazendo disso o meu insumo de todo dia para o trabalho que eu venho fazendo até hoje. Então, eu tinha estudado numa escola britânica, falava inglês, fui dar aula como voluntária de inglês em várias comunidades, em várias favelas. Fui voluntária na Brasilândia, em posto de saúde, trabalhando com saúde pública. Trabalhei na Brasilândia, trabalhei na cidade de Tiradentes, que é uma das regiões mais pobres de São Paulo, muito imersa nas regiões de pobreza. Escolhi fazer faculdade de psicologia e voltei toda a minha carreira para situações de desigualdade e vulnerabilidade. Trabalhei com direito de crianças que estavam sendo violadas nos seus direitos humanos, na Fundação Casa, antiga FEBEM. Trabalhei
onde foi o Carandiru, que hoje é uma penitenciária feminina, atendendo as mulheres. Trabalhei com desenvolvimento territorial no Rio de Janeiro, fazendo com que os 3 setores se integrassem para um território mais diverso socialmente. E eu estou trazendo essas experiências para contar que elas me causaram uma divisão muito forte. Por um lado, uma satisfação, porque eu sentia que eu estava fazendo essa parte que me cabe do latifúndio. Então, eu estava fazendo a minha parte. Mas, por outro lado, uma angústia muito forte, porque se eu realmente fosse me perguntar, de verdade, pragmaticamente, que diferença eu estava fazendo, eu não via que eu estava movendo o ponteiro. Então, nesse momento, eu resolvi fazer uma pausa e realmente olhar para qual era o potencial que eu conseguia ter e como que eu ia maximizar o efeito da minha existência no mundo. Então, nesse momento, eu me juntei com o CID e a gente começou a estudar uma demografia muito específica, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. É a demografia dos high net worth, ultra high net worth e os bilionários. Então, foi nesse segmento que a gente começou a apostar as nossas fichas e trabalhar. High net worth são pessoas com mais de $1 milhão. Ultra high, 30 milhões. E bilionários, 1 bilhão. A cada high net worth, existem 225 pessoas no mundo. Esses dados são de 2016, é onde eu consegui as 3 estratificações. Não tinham dados mais recentes para comparar os 3. Os high net worth no mundo são 0,4% da população e detêm 45,5% de todo o patrimônio global. Ultra high, 1 a cada 33 mil pessoas. Eles representam 0,003% da população e detêm 10,5% de todo o capital global. Bilionários, 1 a cada 3,1 milhões de pessoas. A tela está em preto porque não tinha pixel suficiente para botar as bolinhas. Os outros números estavam certos, tinham mesmo 225 pessoas. Eles são 0,00003% da população e detêm 3% de todo o capital global. 8 pessoas, as mais ricas do mundo, e esse dado é de 2017, equivale ao patrimônio somado de 50% da população mais pobre do mundo. E existe uma previsão de que nos próximos 20 anos vai acontecer uma transferência de $2,1 trilhões para herdeiros realizados por menos de 500 pessoas. Olhando para tudo isso, é nítido que uma parcela desse patrimônio é o suficiente para conseguir fazer as transformações que a sociedade demanda. Então, como é que a gente ativa todo esse potencial? Como é que a gente faz esse potencial ganhar materialidade? Então, aonde a gente atua é exatamente no segmento dessa demografia e com 3 trilhas. A trilha do onde, do porquê e do como ativar o engajamento social. O onde fala sobre os sistemas das famílias empresárias. E eu trago aqui esse conceito que já está muito consensuado, vários de vocês conhecem, mas que dá para a gente traçar paralelos com famílias que não estão mais em atividade empresarial, mas que têm um patrimônio e fazem a gestão desse patrimônio. Então, o John Davis, que é um professor que está saindo agora de Harvard e indo para o MIT, ele traz esses 3 círculos para a gente compreender o sistema dessas famílias. Então, o círculo de família, ele fala sobre os valores dos indivíduos, sobre como ter diversidade dentro de um grupo, de como criar uma coesão dentro do sistema da família. O círculo de negócios, ele diz respeito aos empreendimentos em si, então o business, então a parte empresarial de fato. E a parte da propriedade é a parte do olhar do acionista, de ownership, de propriedade de fato, então do patrimônio. É muito nítido que, quando você toma uma solução a partir de um desses, você precisa pensar no sistema e como uma decisão a partir de um círculo vai gerar valor para todos os 3. A pergunta que a gente se faz, e que eu queria trazer aqui para vocês, é: cabe introduzir o pensamento social dentro do sistema dessas famílias? Porque hoje,
o que acontece, e isso leva a gente para o porquê, é que o social ele não está incluído no sistema de estruturação e de desenvolvimento das famílias. O retrato é esse. O social normalmente é pensado como a fundação, o instituto, a filantropia, que é um braço outro. Eu gostaria aqui de subverter um pouco esse olhar e falar sobre o social como a maneira com que a gente olha para o mundo, a maneira como a gente compreende, a maneira como a gente faz perguntas, como a gente gera respostas e como a gente faz escolhas. Se a gente olhar para o pensamento social assim, não faz o menor sentido ele estar fora do sistema, porque ele passa a ser uma maneira de olhar para o mundo e passa a ser uma maneira de fazer escolhas a partir de todo o resto. É um grande desperdício a gente não considerar de uma forma estruturada o social dentro desse sistema. Agora, fazendo uma pausa e considerando que o porquê fazer já está instituído, a gente cai no como. Como fazer? E eu gostaria de trazer para vocês um material que eu tenho estudado e algumas inspirações. O como, para mim e para o Cid, meu sócio, é foco em eficácia. Se a gente for pegar aqui uma curva do retorno social, hoje existe um número enorme de projetos, iniciativas e organizações e pouquíssimas que, de fato, geram um retorno importante. Existem organizações que geram 5, 10, 100, 200 vezes mais impacto do que outras. Se a gente sabe disso hoje, se a gente já tem dados, se a gente já tem evidência para conseguir identificar essas iniciativas que conseguem, de fato, maximizar retorno, por que a gente reinventa a roda? Esse é o X da questão. A gente precisa mirar nessas iniciativas que entregam esse efeito multiplicador. Quantas vezes mais elas conseguem gerar de resultado? Esse é o X. Quantos X a mais elas promovem? E eu queria compartilhar aqui algumas iniciativas que nos inspiram. O caso americano do 911. Todo mundo conhece, mas quase ninguém sabe que ele nasceu de um impulso filantrópico. Então, em 1970, não existia um sistema médico que funcionasse de verdade. Então, de 115 milhões de pessoas que morriam por ano, 90 delas, 90 poderiam ter sido salvas por um sistema eficiente. Uma mulher, que em 73 criou uma fundação chamada Robert Wood Johnson Foundation, apostou numa iniciativa que ela vislumbrou que poderia ser escalonável, 15 milhões de dólares, e conseguiu transformar um sistema super simples no que hoje é o 911. Então, as pessoas passam a mão no telefone e quase todo americano tem um sistema de saúde que funciona. E eles influenciaram diversos outros países do mundo. O SCI é uma iniciativa que acontece na África. Aparentemente, é um caso de saúde, mas, na verdade, ele tem efeitos bem mais holísticos que esbarram em diversos outros fatores. Então, eles são uma pílula para crianças que têm o xistossomiasis. Eu vou chamar de xisto, porque eu sempre me enrolo para falar essa palavra. E a doença é aquela barriga d'água. Então, o que eles conseguem gerar? Eles conseguem fazer com que, a cada 100 dólares investidos, exista um aumento de 13,9 anos o tempo da criança passando na escola. Se a gente for comparar isso a outras intervenções, o uniforme é 0,71 anos. Bolsa para meninas, que acontece de uma forma muito larga no Quênia, 0,27 anos. Então, dá para a gente comparar, dá para saber o que funciona melhor do que outros. E se a gente for relacionar o efeito dessa pílula de saúde com outros fatores, e aqui eu pego uma média entre a iniciativa do SCI e também um estudo que o Jay Powell fez de diversas outras organizações que estudam esse caso, eles conseguiram promover um aumento de 25% na performance escolar e no comportamento das crianças e um aumento de renda de 20% a 40%. É muito significativo. E eles fazem isso com 49 cents por ano por criança. No Egito, eles estão quase acabando a doença. E em até 2020, se eles tiverem o gap de funding, de financiamento completo, eles conseguem erradicar o xisto em diversos outros países. O Sesame Street. Eu tinha muito preconceito com essa iniciativa, porque eu achava que era o Louro José americano.
Eu achava que era extremamente bobo, mas eu fui estudar os dados e não é. Eles nasceram em 66, tentando promover o desenvolvimento cultural e intelectual de crianças numa fase anterior à entrada na escola. As crianças não tinham um sistema público que as atendesse, então o Sesame Street nasceu para isso. E o que eles identificaram em 93, a partir de um RCT, de um grupo de controle, é que 77% das crianças estavam assistindo ao menos uma vez por semana o programa. E dessas, 88% vinham de famílias de baixa renda. Quando eles aplicaram o RCT, eles conseguiram identificar que as crianças que assistiam o programa, quando entravam na escola, tinham de 30% a 50% mais chance de não tirar nota baixa. O programa é extremamente custo-efetivo, eles já escalaram isso para 150 países hoje. O No Lean Season é uma iniciativa muito simples que eu acho genial. Em países que têm em áreas que são rurais e que passam por um momento entre o plantio e a colheita, que é uma fase sem trabalho, sem comida, eles passam fome e tem muita escassez, eles identificam nessas áreas rurais as famílias mais pobres, escolhem um membro da família, fazem um subsídio de $20 e esse um membro vai trabalhar, tem mobilidade para uma área urbana e consegue mandar dinheiro de volta para a família e manter a estrutura econômica da família, fazendo com que, ao menos, um membro tenha o aumento de uma refeição por dia e um aumento no consumo da família de 30% a 35%. Isso com $20. O último caso para compartilhar com vocês é o MIRI, Machine Intelligence Research Learning. Hoje, muita gente entende a importância de olhar para a inteligência artificial. E muita gente sabe as implicações que isso tem na nossa vida, tanto olhando para risco, como também olhando para benefícios. O que acontece é que não tem incentivo de mercado para pegar os melhores profissionais desse campo e conseguir fazer com que eles tenham um full-time job para olhar para a segurança. Então, essa iniciativa existe para garantir que os profissionais, um dos primeiros que começaram a olhar para risco de existência, né, risco relacionado a Artificial Intelligence, que eles pudessem trabalhar full-time numa organização para montar sistemas e fazer pesquisa de como a gente faz com que a inteligência artificial funcione a favor da humanidade e para gerar impacto social. De propósito, eu escolhi 5 casos muito distintos. Eles são áreas temáticas distintas, eles podem ser for-profit, podem ser sem lucro, eles podem ter formatos muito distintos. Não é isso que importa. O que importa é a entrega, e esses 5 são exímios em entregar isso. Estou trazendo aqui um novo jeito, uma proposta de como olhar para impacto. Se a gente for relacionar com a demografia que eu estava trazendo antes, como que os grandes patrimônios foram gerados? Com muita vontade de empreender, baseado em valor, com os melhores profissionais que tinham disponíveis na área, tomando muito risco, com um olhar para rigor, para um olhar para efetividade e resultados. E a chamada que eu trago aqui para mim e para todos nós, e eu estou usando o caso dessa demografia que eu trabalho, mas eu sei que alguns de vocês aqui são dessa demografia, e quem não é, tem muita relação, porque vocês estão nas fundações que têm patrimônio, estão nos institutos, nas empresas, vocês têm acesso a pessoas, a gente tem acesso à informação, a gente tem tomada de decisão, a gente tem acesso à informação também. Então, existe um paralelo muito próximo. E se a gente quiser, de fato, gerar valor para a sociedade, e não só para essas famílias e indivíduos, a gente não pode se permitir nada menos do que o mesmo rigor com que esses patrimônios foram criados e são geridos hoje. Impacto não é sobre fazer de forma intuitiva e artesanal. É sobre sempre buscar a forma mais eficaz. Não é sobre fazer o bem, é sobre fazer melhor e fazer o melhor possível. E não é sobre deixar agir-se pelo coração,
mas escolher o melhor com a razão e botar o coração a serviço disso. Obrigada.